Muito bem. Olá pessoal. Então a proposta desse vídeo é a gente apresentar um pouquinho aí das cônicas, né, dentro da geometria analítica do ensino médio, né, proposta do ensino médio aí, terceiro ano, né? E aí eu vou apresentar um pouquinho para vocês o que são essas curvas cônicas, né? E a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre a elipse, né? E aí em outros vídeos a gente apresenta aí outras curvas, né? Que vem dessa proposta do cone, certo? Então vamos lá. Então aqui, vamos começar aqui pelo nosso GeoGebra, que ele é bem interessante. Então esse material que está aqui, vocês encontram ele facilmente aí depois eu estou colocando o link para vocês lá no Classroom, né? Tá lá na minha parte de materiais, né? Mas aí eu vou também colocar um link para vocês. Então qual que é a ideia aqui? É mostrar que nós temos dois cones, né? E esses dois cones têm um nome específico aí a gente observa aqui que existe um plano aqui, ó, que está cruzando está cruzando um dos cones, né? E aí quando eu modifico aqui, ó, já aparece um nome aqui, parábola, né? Mas a ideia aqui é apenas intuitiva. Daqui a pouco a gente mostra que não é bem por aí, mas é a primeira ideia. Então olha só, quando esse plano cruza os dois cones, tá? A gente acaba observando que aparece ali o nome hipérbole. Então a hipérbole seria essa ideia que está aqui, ó, essa curva que está aqui, essas duas curvas aqui, esses dois ramos, né, são denominados hipérboles, né? Bom, e aí quando eu faço variações, olha lá, então por enquanto continua sendo hipérbole, né? A ideia da hipérbole, beleza, né? Ok, então continua sendo hipérbole, né? E aí quando nós extrapolamos aqui, ó, surge de novo a ideia da parábola, mas daqui a pouco vocês vão perceber que a primeira ideia que se tem é que isso aqui é uma parábola, mas vocês vão observar que do ponto de vista da definição não é parábola coisíssima nenhuma, né? Então isso engana, né? Então olha só, mas dá a ideia, né? Então olha lá, a ideia intuitiva é que de fato, né, o plano quando corta o cone dá a ideia de uma parábola, né? E aí é o seguinte, quando esse plano está nesta inclinação aqui, ó, né, que nós temos então a tal da elipse, né, que se aproxima de uma circunferência, e aí a ideia principal é em que momento que será uma circunferência. Então observe na angulação ali, ó, que eu consegui 270 graus. Seria mais fácil interpretar o 90 graus. Vou começar aqui de novo. Então imagine zero, tá lá a ideia de hipérbole, né, parábola, de novo, não, vamos mostrar que isso aí não é parábola, né? Ok, e aí, olha lá, então aqui nós temos a elipse, né? E aí quando eu chego no 90 graus, olha que beleza, dá exatamente a circunferência, né? Então a circunferência ela ocorre quando eu tenho um plano ali paralelo às bases do cone ou perpendicular em relação ao eixo principal desse cone reto, né? Ou melhor, dos dois cones, né, que são retos, né? Cone circular reto. Então observe que tem essa particularidade então de enxergar nesse instante quais são as curvas que estão presentes em relação a esse plano, porque esse plano ele poderia perfeitamente estar passando aqui pelo vértice dos cones e aí daria um ponto e não uma circunferência, tá certo? Mas de qualquer forma a gente consegue observar com facilidade essa ideia da elipse. Ali já não é mais elipse, né? Continua sendo elipse no segundo cone, tá lá, verdade, né? E aí aqui já está dizendo que é parábola, né? Então o grande erro desse aplicativo aqui, que inclusive não foi eu que fiz, né? Mas estou melhorando esse aplicativo porque ele é interessante exatamente porque mostra essa ideia, né, do corte em relação aos cones, tá certo? Bom, então é daqui que surge então o nome curvas cônicas, né? Então a curva
que é a intersecção do plano com o cone, lembrando que só pega, é como se o cone aqui tivesse aberto, tivesse um buraco, não tivesse apenas a superfície do cone, sem essa parte de cima. Então aqui também é um outro erro, né? Esse segmento que está aqui também é um erro, tá? Então seria apenas esta curvatura aqui que lembra a parábola, e por ter duas aqui, então denominamos hipérboles. Daqui a pouco a gente já consegue enxergar, e já posso até dizer, a palavra hipérbole significa excesso, então vem de excesso, extrapolou, né? E a ideia de elipse vem de ausência. Essa ideia de ausência quer dizer, está faltando alguma coisa para ser uma circunferência, né? Então a circunferência de fato acaba sendo muito importante nesse sentido, tá certo? Mas o mais importante surge circunferência, elipse, hipérbole e parábola, tá certo? Então no primeiro instante é essa ideia. E aí eu vou mostrar para vocês um livro que é bem interessante do professor, esse professor Jacir Venturi. Ele trabalha bastante com geometria analítica, um renomado aí na área, inclusive um desses livros, esses dois primeiros livros aqui, Álgebra Vetorial, Geometria Analítica, Cônicas e Quádricas, eu tenho aqui em casa, né? Ganhei, inclusive, né? E considero um dos melhores livros aí da área da nossa geometria analítica, da álgebra linear, álgebra vetorial. Mas esse primeiro livro, Álgebra Vetorial e Geometria Analítica, é mais voltado para o ensino superior. Esse Cônicas e Quádricas também é ensino superior. Porém, a parte inicial de cônicas dá perfeitamente para trabalhar no ensino médio, tá certo? E são livros, pelo menos esses três livros aqui, esses três primeiros aqui, vocês podem baixar gratuitamente, tá? Então ele é um dos primeiros professores aí que disponibilizaram o livro gratuitamente em PDF pela internet. Então um livro que vale muito a pena. Quem tem curiosidade aí estudar um pouquinho mais sobre essa parte da matemática, vale a pena. Tá certo? E aí o que eu quero mostrar? Então eu já baixei o livro, tá aqui o PDF. O que me interessa nesse momento é o capítulo 5, que trata de cônicas, né? Então nesse capítulo 5 a gente tem aqui as famosas secções cônicas, que é exatamente a ideia que eu comentei com vocês agora há pouco no GeoGebra, tá? Então aqui a gente estão considerando de fato, né? Deixa eu ver se eu consigo. Bom, não vai dar. Estamos considerando de fato aqui um cone circular reto, né, de duas folhas, de vértice V, então é de fácil entendimento que o V aqui é o encontro dos dois cones do ponto de vista do vértice, né? E eixo E, então o eixo E acaba sendo aqui o principal. Qualquer reta que passa pelo vértice e está sobre a superfície cônica chama-se geratriz. Então qualquer reta que passa pelo vértice e está sobre a superfície cônica é chamada de geratriz. Então geratriz para vocês também não é algo estranho quando a gente fala do cone, certo? A palavra cônica ou secção cônica procede do fato de que tal curva é obtida por meio do corte de um plano, um certo plano alfa, sobre o cone circular reto, aquele plano que eu acabei de mostrar para vocês. Isto posto, quando o plano alfa for secante, quando o plano alfa cruza os nossos cones, tá certo? E não contiver o vértice, ou seja, e esse plano, o vértice não estiver no plano, né? Tem-se-á como secção cônica. Então essa curva é chamada de secção cônica, tá? Então quais secções cônicas nós podemos ter? Circunferência, parábola, elipse e hipérbole, tá certo? E aí aqui, turma, mostra com muita clareza qual é a diferença de ambas. Então essa aqui é a partezinha que eu considero ideal. Então vamos tentar entender como é que são essas quatro curvas. Olha só, a mais famosa de todas, a circunferência, ela ocorre quando o plano alfa for perpendicular ao eixo E do cone. Então, se a gente voltar lá naquele GeoGebra, né? Então fica fácil esse entendimento. Olha lá. Então a gente tem nesse instante que de fato, né?
Então, quando aqui vale 90 graus, de fato estamos diante da circunferência. A gente tem um plano que ele é paralelo às duas bases ou perpendicular em relação ao eixo, tá certo? Então, aqui vamos movimentar aqui de novo só para vocês observarem. Então, o plano formando um ângulo de 90 graus, né? E aí, em que outro momento que também dá isso? Quando o meu plano girar ali, né? Ele estava no 90 graus, então se eu girar 270 graus, vai ocorrer o mesmo. Olha lá. Então, chegando em 270, de fato, estamos diante da circunferência. O mais importante, e aí talvez é importante então nesse aplicativo melhorar, né? Colocar um eixo de simetria, né? E aí trabalhar com a ideia do eixo de simetria, que é primordial, né? Então a gente observa aqui que o plano alfa ele é perpendicular ao eixo E. Maravilha, né? Bom, o que acontece com esse plano quando o meu plano alfa for paralelo a uma geratriz do cone? Então aqui é a parte mais importante que eu comentei com vocês, que lá está equivocado. Olha só, então quando eu tenho plano paralelo a uma geratriz, é onde eu vou ter então a tal da parábola. E se nós observarmos de novo aqui, ó, né, tem problemas aqui. Qual é o problema? Olha só, vou pegar um aqui que vai dizer que é parábola. Olha só. Observe que nesse instante, esse plano não está paralelo à nossa geratriz, né? Então, isso mostra que, de fato, aqui nós temos um erro, né? Então, isso aqui não é parábola. Só será parábola se o plano estiver paralelo à nossa geratriz. Isso quer dizer, do ponto de vista prático, né, que eu poderia colocar um plano aqui na geratriz, né, e observar se os dois planos estão paralelos, tá certo? Então aqui seria o erro que aparece. Então a ideia é interessante, mas tem que melhorar, né? Não adianta ficar daquela forma, tá? Bom, então quando o meu plano quando o plano for oblíquo ao eixo e não paralelo a uma geratriz, o plano corta apenas uma das folhas do cone, e aí estamos diante da elipse. Aqui sim é legal. Então a gente observa de novo aquela ideia, né? Então isso que está aqui, eu tenho um plano que não está paralelo à geratriz. Então o correto não seria parábola, e sim elipse. Por quê? Porque esse cone ele continua aqui, olha. Se ele continua aqui, ele vai encontrar o plano. E de fato, estaremos, então isso que está aqui, olha, não é parábola. Por quê? Porque eu preciso aumentar o tamanho desse cone para mostrar que o plano cruza com o cone totalmente ali. O plano é secante, né? E é secante totalmente ali do ponto de vista da curva, ou seja, vai gerar uma elipse. Entre outras palavras, se o plano não é paralelo à geratriz, então, e está cruzando apenas em um dos cones, então nesse instante a gente está diante da elipse. Olha que beleza, é isso aí mesmo. Então a elipse ela se apresenta somente em um dos cones, certo? Bom, quando o meu plano cruzar os dois cones, é esse caso aqui, então quando o plano alfa for paralelo ao eixo do cone, estaremos diante da hipérbole. Então, mais um problema que surge aqui. Qual é o problema? Olha só. Então aqui, né, quando eu faço cruzar, olha só, vai dizer nesse instante que estamos diante da hipérbole. Isso é verdade? Não. A definição diz que para ser hipérbole, o que tem que acontecer? Esse plano que está aqui, ele tem que estar paralelo ao eixo o eixo principal aí dos cones, tá certo? Ou seja, tem que estar paralelo ao eixo E, que é o que está se apresentando aqui. Então tem lá o eixo E, e aí sim eu tenho planos paralelos ao eixo E, né? Aí sim, então quando o plano alfa for paralelo ao eixo do cone, então estamos diante da hipérbole. Mais um motivo de dizer que precisa melhorar aquele aplicativo, tá certo? Então por isso que muitas vezes é muito importante a gente estar buscando, né, dados mais científicos, né? Não ficar apenas nessa ideia do que está ali, tá certo? Então aquele é um aplicativo que precisa de fato melhorar, mas ali é só a ideia, tá? Então o principal é de fato aqui, tá? Bom,
aqui ele vai dizer o seguinte, ó, no entanto, se o plano... Bom, então dando continuidade, então vamos para o desenvolvimento aí da demonstração da equação reduzida da elipse, certo? Então vamos lá. Então olha só, a gente tem aqui a nossa mais conhecida como equação canônica, né, da elipse com centro na origem, tá? Então essa é a particularidade dessa elipse. Daqui a pouco a gente enxerga centrado em outros lugares, tá certo? Bom, então a gente tem aqui um ponto genérico, um ponto qualquer da elipse, denominado de xy, o foco 1, menos 6, 0, tá aqui. O foco 2, 6, 0, então significa que isso aqui é a semidistância focal, tá certo? Que vale C. E que por definição a distância do ponto P até F1 e de ponto P até o F2, a soma dessas distâncias vale exatamente 2A. E lembrando, quem é o 2A? O 2A é exatamente o nosso eixo maior, né? Então aqui, né, eu chamaria então isso que está aqui, ó, de A, né? Então aqui seria A e aqui seria menos A. A distância entre os vértices do eixo maior vale 2A. E aí, partindo então dessa lógica que está aqui, a gente pode, via geometria analítica, com facilidade, né, calcular a distância entre pontos, né? Então, pegando aqui entre P e F1, né, a gente teria então a abscissa x menos C. Menos C passa a ser mais C. Então, é o quadrado de x mais C. Lembrando que é aquela ideia de cateto que nós já vimos em retas e circunferências, tá certo? Bom, aqui então... Beleza? Então agora pegar a distância do ponto P até F2, então é x menos C, tá aqui, beleza? Quadrado, mais y menos 0 que dá y, quadrado de y menos 0. Então aqui poderia já colocar como y quadrado, mas já tá aqui, ó, tá? Bom, o que foi feito? Igual aqui em 2A, que é exatamente, né, essa distância mais essa distância que coincide com a distância do eixo maior, que é exatamente uma particularidade da elipse. O que foi feito no primeiro instante, então, turma? Foi... carregou-se uma dessas... Bom, na verdade, a ideia de carregar aqui, né, sempre a gente fala assim, né? Foi para o segundo... Foi nada, né? Foi, na verdade, o que foi feito nesse instante foi subtraído em ambos os membros a raiz do quadrado de x menos c mais o quadrado de y quadrado. Certo? Então, de fato, que dá aquela ideia de foi para o segundo membro, né? Mas beleza, é questão de linguagem, né? Bom, o que faz agora aqui do ponto de vista prático, né? Para chegar até essa etapa, né? Na verdade, vai elevar ambos os membros ao quadrado. Aqui tem um trabalhinho grande que muitas vezes o livro não mostra. No primeiro instante, sim, ó, a gente pensar assim, o que é o quadrado da raiz? Ok, raiz, beleza. Agora, e aqui? Aqui vai trabalhar com a ideia da diferença de dois, o quadrado da diferença. Então eu vou ter o primeiro ao quadrado, que dá 4A quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, duas vezes 2A de fato dá 4A, né? Então vezes a raiz, mais o segundo termo ao quadrado. O segundo termo ao quadrado vai cancelar a raiz. Tá, beleza. Então, feito esse entendimento, maravilha. Então o que foi feito? Quadrou ambos os membros, tá certo? Bom, daqui para o próximo ele vai dizer assim, vamos isolar o radical. Aqui que não é tão simples, porque primeiro a gente teria que enxergar uma particularidade que daria para cancelar alguma coisa aqui. Observa como ficou bem simples aqui, ó. Tá vendo? Então, mesmo isolando esse radical que está aqui, olha a quantidade que sobrou aqui, muito pouco. Então tem alguma coisa no meio do caminho que foi cancelado, né? Então é isso, ó. Vamos desenvolver aqui o quadrado de x mais c. O quadrado de x mais c é x quadrado mais 2xc mais c quadrado mais y quadrado igual, lá no segundo membro, a gente tem aqui, então, esse 4a quadrado, né? E aqui a gente tem, né, menos a raiz, ok, né? E aí tem esse termo aqui que precisa ser desenvolvido também, mas eu vou colocar do jeito que está ali. Então eu tenho 4a quadrado menos, né, menos 4a raiz de x menos c quadrado. Vocês vão perceber que nesse instante eu não vou alterar nada aqui. Vou apenas resolver essa questão aqui do quadrado da diferença. Então isto é x quadrado menos 2xc
mais c quadrado, né? Mais y quadrado. Aqui sim vale a pena a gente observar que aqui já poderia ter cancelado o y quadrado em ambos os membros, que está somando, são iguais, né? Então esse y quadrado aqui, olha, um abraço para ele. Outra coisa que dá para a gente cancelar aqui é o x quadrado, né? Perceba que a gente tem x quadrado aqui, ó, né? E o c quadrado em um dos membros, c quadrado no outro membro, correto? Então, observando o que sobrou nessa instante, o que sobrou? Sobrou 2xc igual 4a quadrado menos 4a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado, né? Menos 2xc. Então perceba que nesse instante é aqui então que vai ser feito essa análise. Vou somar isso que está aqui em ambos os membros, né? O oposto, né? A ideia do oposto. Então, de fato, né? O que teremos? Teremos o 4a que multiplica a raiz quadrada, positivo, igual a quem? E aí perceba que subtraio o 2xc. Então, menos 2xc em ambos os membros. Então, aqui eu vou ter menos 4xc ou menos 4cx. Aí, beleza, então, aí está de acordo. 4a quadrado menos 4cx. Aí, beleza. Então, estamos naquela etapa em que foi isolado o radical. E aí, ao isolar o radical, óbvio que fica evidente que eu posso dividir ambos os membros por 4. E é isso que vai ser feito nesse instante. Eu vou dividir ambos por 4 e depois voltar a quadrar. Então, se eu dividir ambos por 4, o que eu vou ter nesse instante? Isso que está aqui será equivalente a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado, né? Igual a quem? A quadrado menos 4 dividido por 4 menos cx, tá? Bom, e aí quadrou ambos os membros novamente ao quadrado. Então, elevar tudo ao quadrado. Então, isso aqui vai dar a quadrado, que vai multiplicar quem? A raiz aqui, né? Vai cancelar, então vai ficar simplesmente o quadrado do x menos c. Perceba que aqui já desenvolveu o quadrado do x menos c, olha. Então, o que é o quadrado do x menos c? É x ao quadrado menos 2xc mais c quadrado, que está somando com y ao quadrado, né? E isso é igual a quem? Tudo que está lá também desenvolvido. Ó, vai desenvolver o quadrado da diferença, que dá o primeiro ao quadrado, que é a quarta, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, perceba que, nesse instante, estamos nessa situação aqui, ó, que foi apresentado aqui, tá certo? Então tá corretíssimo, quer dizer, tá perfeito, né? Tudo bem? Bom, aqui é que vem então a grande questão, né? Como é que daqui chegou nisso, né? Ou, né? Então eu tenho esta igualdade aqui, né? Eu tenho esta expressão, essa equação que está aqui, né? Trabalhando com a variável x e y, ou esta equação que está aqui. Ora, tem que ter um trabalhinho aqui para chegar nessa história de a menos c quadrado, né? Então é isso que nós vamos tentar fazer aqui. Uma coisa que é importante observar é que no segundo membro nós temos aqui os valores de a e c, não tem x nem y, né? Então estamos falando de em um dos membros ficarem apenas os valores constantes, né? Os valores numéricos, a e c. Tá certo? Bom, então vamos lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a distribuição desse a quadrado com todo esse parênteses que está aqui, tá certo? Propriedade da distribuição. O que teremos? Carregar para cá, ver se facilita. Então eu vou ter a quadrado x quadrado menos 2a quadrado cx, né? Mais a quadrado c quadrado mais a quadrado y quadrado. Isso no primeiro membro. No segundo membro, eu vou manter no primeiro instante, mas daqui a pouco a gente já trabalha com a ideia de colocar um fator comum, tá? Mas no primeiro instante, eu vou manter do jeito que está ali. A quarta menos 2a quadrado cx mais c quadrado x quadrado. Por que eu estou mantendo? Porque eu quero enxergar se eu consigo cancelar alguma coisa em ambos os membros. E de fato dá para cancelar, né?
Olha só, menos 2a quadrado cx, menos 2a quadrado cx. Um abraço, né? Opa! Deixa eu desligar esse celular aqui, senão vai comprometer, né? Pera aí, pronto. Então, cancelou menos 2a quadrado cx, tá certo? Que mais dá para cancelar? Esse cx quadrado dá para cancelar? Não dá, né? É isso, né? No primeiro instante. Bom, então o que vamos fazer agora do ponto de vista prático? Eu vou juntar o que é as variáveis x e y em um dos membros e no outro membro ficam apenas valores constantes. Então nesse instante eu vou juntar então o a quadrado x quadrado com a quadrado y quadrado e daqui, né, o que está no segundo membro aqui, então mais c quadrado x quadrado, vou subtrair em ambos os membros e aí óbvio que vai dar menos c quadrado x quadrado igual a quem? Igual a quarta, que vai se juntar com esse valor numérico aqui no primeiro quadrante. Então menos a quadrado c quadrado. É daqui que sai essa mágica. Então agora sim, eu vou colocar o fator comum x quadrado em evidência. E aí eu tenho a quadrado menos c quadrado, que está somando com a quadrado, y quadrado, que não tem x, né? E no segundo membro eu consigo colocar o a quadrado como fator. Então isso é a quadrado menos c quadrado. Por que é importante essa história de a quadrado menos c quadrado? Ou a diferença, né? Exatamente por conta da propriedade da elipse que diz que a ao quadrado é b ao quadrado mais c ao quadrado. Então eu consigo isolar o b quadrado aqui, ó. O b quadrado, na verdade, ele é a quadrado menos c quadrado. Então, vale b quadrado. E é isso que vai ser feito do ponto de vista prático. Quer dizer, aonde tem a diferença dos quadrados ali, do semi-eixo maior e da semidistância focal, vai ser substituído por b quadrado. Tá certo? Então, olha só, é isso que está sendo feito aqui, ó. Então, no lugar disso, entrou aqui, b quadrado, né? Olha lá, b quadrado, correto? Aqui só tem um errozinho que a gente identificou aqui, turma. É a quadrado, aqui é a quadrado, tá? Então, o erro pode ser até de impressão aí, né? Mas é fácil de entender, beleza? Bom, então aqui, de fato, é a quadrado. O que foi feito? Dividiu ambos por este valor numérico, a quadrado vezes b quadrado. Para quê? Exatamente para poder fazer alguns cancelamentos aqui, ó. Então, a quadrado b quadrado, b quadrado, né? E aqui a quadrado b quadrado. Dividiu tudo por esse produto de a quadrado b quadrado. E aí, óbvio que o b quadrado cancela, o a quadrado cancela, né? E aqui dá exatamente 1. Pronto, estamos diante aí de uma elipse, né, que tem eixo maior no eixo x. Então essa é uma particularidade interessante, tá? Se o eixo maior tivesse... E aí, como é que você vai diferenciar isso? É exatamente em relação a essa história do a quadrado e o b quadrado. Então, aquele que apresentar maior valor é o que de fato teremos como... Mas isso vamos mostrar no GeoGebra, que aí fica mais fácil essa interpretação, tá certo? Então vamos mostrar casos ali no GeoGebra, que aí fica mais interessante a análise. Essa análise que está aqui, turma, a gente já, bom, de modo geral, a gente só consegue interpretar quando trabalhamos com valores numéricos. Então vamos para os valores numéricos, que é o que interessa, né? Então é o seguinte, tem uma professora do Instituto Federal de Minas Gerais, em que ela produziu, ó, tá a professora Viviane Moreto da Silva, Fully. Ela produziu aqui no GeoGebra materiais interessantes, então canal de Matemática, TDTIC, né? O TDTIC aí seria Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, no ensino da matemática, ficou bem bacana, né? E aí ela aqui tem diversos materiais interessantes na área da geometria analítica, né? E uma delas é a elipse e suas equações. Então a gente está pegando aqui essa da elipse e suas equações para a gente mostrar o que acontece, tá? Então olha só, a gente tem aqui uma elipse onde eu vou voltar à normalidade com ela. Ela está centrada aqui em 3 e menos 2, né? Vamos colocar ela na origem, que é a ideia da demonstração que a gente fez, ó. Então modifiquei aqui o x0 e o y0 para origem. Olha lá que beleza. Então a nossa elipse nesse instante,
ela está centrada na origem, né? O que nós temos aqui de valores que são apresentados? Então a gente tem o eixo maior, olha lá, o eixo maior, que pode-se observar já na elipse, né, que o eixo maior está ali no próprio eixo x, correto? Exatamente porque o centro da elipse é o 0, 0, tá? Bom, mas esse eixo maior poderia estar ao contrário. Como é que poderia estar ao contrário? É isso que eu queria mostrar. Então, olha só, vamos supor que o nosso A é menor que B. Olha só, o A vale 2 e o B vale 4. Olha aí como mudou. Então, nesse instante, nós temos uma elipse onde o eixo maior está no eixo Y. E aí, o que vai acontecer do ponto de vista prático? Vai acontecer que quem está lá em relação a Y, né, será maior. Então, observe que aqui dá 16, aqui dá 4. Né? Então, fica muito claro que aquele que for maior, se estiver somando, se estiver de acordo, né, com essa proposta da equação da elipse, beleza. Aqui tem uma novidade que é o seguinte, né? Então, de certa forma, vamos pegar esse exemplo que tá aqui, ó. Então, eu tenho eixo maior. Então, perceba que aqui já surge um problema, né, que nos permite dizer que precisa melhorar o aplicativo, né? Porque aí não seria eixo maior, e sim eixo menor, né? Então aqui tem algo que a professora já pode modificar, né, que vale a pena, né? Então tentar garantir que quando o B for maior que A, né, então aqui passa a ser não mais eixo maior, e sim eixo menor. Mas isso dá para fazer perfeitamente no GeoGebra, tá certo? Mas não é isso que vai dizer então que a atividade dela não é interessante. É interessante sim, tá? Mas importante ressaltar então que, de novo, assim como a gente encontra erros nos livros, né? Isso é normal, faz parte, né? Eixo menor, então aqui não seria o eixo menor, seria o eixo maior, né? E o eixo maior nesse instante, ele teria uma distância que seria 4, né? Então 4 ao quadrado, 16. Perceba então que esse 0 e esse 0 que está aqui é exatamente as coordenadas do centro, né? Então observe que se o nosso centro não estivesse no 0, 0, né? Aqui simplesmente nós teríamos aqui o valor do x0 e do y0, que são as coordenadas do centro. Então vamos modificar aqui a nossa elipse, vamos dizer que ela está centrada em 1. Olha lá. Então transladou uma unidade, perceba? No eixo x. E agora vamos transladar o eixo y, vamos subir, né? Opa, aconteceu? Fiz besteira aqui, peraí. Que besteira que eu fiz aqui, ó. Tá aqui, tá. Então vamos, olha lá, subir uma unidade ou 2 unidades, tanto faz, né? Então nesse instante é importante observar que a equação dessa elipse, né, ela é simplesmente em função do centro, né, sabendo quem é o semi-eixo menor e quem é o semi-eixo maior, tá certo? Olha, então observe que o B é maior que A. Então nesse caso a gente teria essa situação assim, ó. Como é que eu sei então? Bom, primeiro, x menos quem? A abscissa do centro, x menos 1, né, quadrado, né? Mas pense naquela ideia da circunferência, né? Fica mais fácil. Então aqui seria y menos 2 ao quadrado, tá certo? Agora que vem essa história, já sei que no caso da elipse sempre será igual a 1, né? E aqui vem então essa história do semi-eixo maior e menor. E aí que está a grande sacada. Como eu sei que o 4 é maior que 2, então aqui está, então a elipse ela está com o eixo maior paralelo ao eixo das ordenadas. Então aqui não posso colocar aqui, né, o 4 ao quadrado. Então 4 ao quadrado vai exatamente onde está o semi-eixo maior, que no caso é o y, tá certo? Então por isso que vem aqui o 4 ao quadrado. E aqui fica quem? Fica o semi-eixo menor, que nesse momento vale quanto? Opa, nosso semi-eixo menor está aqui, ó, 2 unidades, né? Então tem o semi-eixo maior, que é 4, semi-eixo menor, 2, né? Então de fato, ó, tá exatamente o que está aqui. E aí a gente costuma dizer que essa é a equação na forma reduzida. Olha lá, então mais y menos 2 ao quadrado sobre 16 igual a 1, certo? Então isso que está aqui é a nossa equação da elipse reduzida, ou
a forma canônica, a forma mais simples de todas, né? Certo? Bom, então aqui nesse esquema aqui que a professora fez, né, nesse aplicativo, a gente consegue fazer então essas alterações. Vale a pena brincar e estar sempre observando o comportamento ali da equação, tá certo? Também apresenta o valor de C, lembrando que o valor de C é a semidistância focal, né? Então aqui, mas eu teria que ter os focos aqui, né? Onde estariam os focos? Os focos não apareceram aqui, talvez em função dessa mudança que eu fiz de A e B aqui. Vamos voltar aqui à originalidade. Olha uma particularidade interessante que eu acabei mexendo e chegou nela. Se o A é igual a B, de quem estamos falando? Da circunferência, né? E aí uma coisa que é legal, quando for circunferência, a excentricidade, ou melhor, a excentricidade, o que vai acontecer com ela? Lembrando que a excentricidade é uma razão. Então a excentricidade, ela é C dividido por A. E aí eu observo nesse instante que, pensando aí, né? Onde estariam os dois focos da elipse, né? Praticamente seria zero, né? E aí por isso que se diz que a excentricidade é zero. Quando a excentricidade é zero, de fato estamos diante da circunferência. Bem bacana, né? Bom, e aí por que o valor do C vale zero? Exatamente porque os dois focos viraram o centro da circunferência, tá? Vamos voltar aqui o nosso B igual a 2. Olha lá, aí sim. Então, ó, outro detalhe que surgiu aqui, que quando eu fiz aquela outra elipse, vocês perceberam que o foco não apareceu, né? Então, de novo, o softwarezinho tá bacana, o aplicativo tá legal, mas ainda precisa de melhorias, né? Então, acho que nesse sentido, essa melhoria seria importante, né? Na medida em que eu mudo o eixo maior, ao invés de estar paralelo ao eixo X, está paralelo ao eixo Y, né? Então, aí a gente teria a continuidade dos focos, só que seriam outras coordenadas, tá certo? Mas aqui então, voltar nessa história do C, ó. Então 3,46 vai ser isso aqui, ó. 1, 2, 3, alguma coisa, tá? 3,46. Se quiser achar o valor do C via matemática, né, utilizando a relação então seria essa: A quadrado é B quadrado mais C quadrado, ou a propriedade fundamental, né? Então aqui a gente teria, por exemplo, o nosso A que vale 4, né? Então de fato aqui vai dar 16, aqui o B quadrado é 4 mais C quadrado. Então do jeito que está aqui, o meu C quadrado vale 12, então C é raiz de 12. Raiz de 12 fatorado, isso é 6, 3, 3, 1. Isso é 2, raiz de 3. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7, né? 1,73, né? 2 vezes 1,73, 3,46. Tá perfeito, certo? Então essa seria a nossa semidistância focal. Então, tá bem bacana o aplicativo aí, apenas precisando de algumas melhorias, tá? Vamos ver se esse material belíssimo, né, acaba tendo. Bom, turma, a parte... E aí, assim, tem algumas atividades aqui que a professora propõe, que também bem interessante. Então, eu vou estar propondo para vocês que façam essas atividades que estão aqui, tá certo? E aí, deem um print, tem até um videozinho da professora comentando sobre esse material, né? Ela comenta num vídeo que não está demonstrando, que é exatamente o que a gente fez anteriormente. Então já está demonstrado, né, a equação da elipse. E aí então é trabalhar nesse primeiro instante nessa atividade. Então fica aí a atividade para vocês. Eu vou estar colocando no Classroom isso para os meus estudantes, né? Para os demais, né, fica aí como curiosidade, né, e até estudo da elipse. Beleza? Então ficamos por aqui. No outro vídeo a gente vai trabalhar então com a hipérbole, parábola, né? Que é fundamental aí ao trabalhar a geometria analítica, curvas cônicas, certo? Lembrando que o nosso ensino médio às vezes não dá um valor grande às cônicas, né? As curvas cônicas, e algo tão importante aí para quem vai trabalhar na área de artes, né? Ou arquitetura, né? Quer dizer, dá para ir longe, né? Engenharias, né?
Mas é isso.